brother, there's an endless road to rediscover. Questão de número 19 da Universidade Federal do Rio de Janeiro de 2010. Um menino de 40 kg de massa corre em movimento retilíneo horizontal em cima de uma prancha de 8 kg de massa, que desliza sobre um piso horizontal, conforme indica a figura. Não há qualquer atrito entre a prancha e o piso, embora haja atrito entre o menino e a prancha. O movimento do menino ocorre com reaceleração constante de módulo 0,2 metros por segundo ao quadrado, e sentido para a esquerda, em relação ao piso. A. Indique o sentido da componente horizontal da força que a prancha exerce sobre o menino e calcule seu módulo. B. Indique o sentido da aceleração da prancha relativa ao piso e calcule seu módulo. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you. Para fazer essa questão, vamos retirar os dados. A massa do menino é 40 kg, a sua aceleração é 0,2 metros por segundo ao quadrado e a massa da prancha é 8 kg. Vamos fazer diagramas de corpo livre. O primeiro a ser feito é sobre o menino. Nele existem 3 forças atuantes: a força normal, a força peso, PM, que puxa para baixo, e a força da prancha sobre o menino, FP sobre M. Vamos resolver a questão A. Nela vamos usar a fórmula FR igual a M vezes A. FR é a força que a prancha faz sobre o menino. M é a sua massa e A é a sua aceleração. Vamos jogar na fórmula. FP sobre M é igual a 40 vezes 0,2. FP sobre M é igual a 8 newtons. Sendo assim, concluímos que a força que a prancha faz sobre o menino é 8 newtons. Agora vamos fazer um diagrama de corpo livre sobre a prancha. Nela também existem 3 forças: a força normal, a força peso, que a puxa para baixo, e a força do menino sobre a prancha, que a puxa para a direita. Vamos jogar os dados na fórmula. Para resolver a questão B, precisamos da mesma fórmula que utilizamos na questão A, mas vamos substituir valores diferentes. FR igual a M vezes A. Esse FR, na questão B, vamos fazer sobre a força que o menino faz sobre a prancha. Fica assim: F de M sobre P é igual à massa da prancha vezes a sua aceleração. F de M sobre P é 8. A massa da prancha também é 8. E a aceleração é o que estamos procurando. 8 igual a 8 vezes AP. 8 dividido por 8 é igual a P. Sendo assim, a aceleração da prancha é 1 metro por segundo ao quadrado. Questão 73 da Universidade de Gran-Rio. O sistema representado na figura, carrinhos de mesma massa ligados a molas idênticas, está inicialmente em repouso, podendo mover-se com atritos desprezíveis sobre trilhos horizontais. Aplica-se à extremidade livre da mola 3 uma força constante, paralela aos trilhos e dirigida para a direita. Depois de as oscilações iniciais terem sido amortecidas, o conjunto desloca-se em bloco para a direita, nessa situação sendo L1, L2 e L3 os comprimentos respectivos das molas 1, 2 e 3. Pode-se afirmar que, letra A, L1 é maior que L2, que é maior que L3. Letra B, L1 é igual a L2, que é igual a L3. Letra C, L1 é menor que L2, que é menor que L3. Letra D, L1 é igual a L2, que é menor que L3. Letra E, L1 é igual a L2, que é maior que L3. A questão apresenta 3 carrinhos de mesma massa e molas idênticas, sendo que a situação começa após as oscilações iniciais terem sido amortecidas, e o conjunto desloca-se para a direita. O problema quer saber a relação entre os comprimentos de mola. A questão não fornece dados. Por isso, resolvemos com um esboço onde apresentamos para cada carrinho
as forças que neles se encontram. Por exemplo, no carrinho A temos a força normal, a força peso e a força que B faz em A. No carrinho B temos a força normal, a força peso, a força que C faz em B e a força que A faz em B. No carrinho C temos a força normal, a força peso, a força que algo aplica sobre a mola e a força que B aplica sobre C, sendo que a aceleração é a mesma para os três corpos. Podemos concluir que o comprimento da mola 3 é maior, pois ela puxa mais peso, mantendo a aceleração constante para todos os carrinhos. Sendo assim, a mola 3 é maior que a mola 2, que é maior que a mola 1. Com isso, a única alternativa correta é somente a letra C. Provando isso por meio de uma relação matemática, podemos usar a segunda lei de Newton, aplicando para cada corpo uma relação com a mesma forma, e assim cair em um sistema. Ou seja, usando F igual a m vezes A, força igual a massa vezes aceleração para cada corpo, e diferenciando apenas a força que cada corpo exerce ou recebe da mola, pois cada corpo exerce uma força e recebe uma força, caindo assim na terceira lei de Newton, de ação e reação. Mesmo que a questão não tenha dado valores, atribuir valores em um exemplo para demonstrar matematicamente que, sim, a resposta correta é a letra C. Em um exemplo hipotético, na mesma situação, em que a força aplicada fosse de 12 newtons, a massa de cada carrinho, 2 kg, e usando a relação matemática que conseguimos com o sistema, que é igual a força aplicada igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração, temos que 12 é igual a 2 mais 2 mais 2 vezes a aceleração. Assim temos 12 igual a 6A. 12 dividido por 6 é igual a. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Usando a segunda lei de Newton, ou seja, força igual a massa vezes aceleração, podemos, com os mesmos valores atribuídos, fazer uma relação com os três carrinhos e assim descobrir que a força que o carrinho C faz é maior que o carrinho B faz, que é maior que o carrinho A faz. Ou seja, o carrinho A é o que menos exerce força. Sendo assim, força que B exerce A é igual a massa de A vezes a aceleração. Força que B exerce A é igual a 2 vezes 2, pois 2 é a massa do carrinho A e 2 é a aceleração de todo o sistema, pois a aceleração é constante nesse sistema. Sendo assim, a força que B exerce em A é de 4 newtons. Com a mesma relação, atribuímos para força que B exerce em C. Sendo assim, a força aplicada total, que é 12 menos a força que B exerce em C, é igual a 2 vezes 2, ou seja, massa do carrinho B vezes a aceleração. Sendo assim, a força que B exerce em C é igual a 8 newtons. E a força que o carrinho C faz é de 12 newtons. Ou seja, temos uma relação de que a força que o carrinho A faz é de 4 newtons, que o carrinho B faz é de 8 newtons e a que o carrinho C faz é de 12 newtons. Assim sendo, quem tem uma mola de comprimento maior é o carrinho C, comprovando isso matematicamente. Um corpo se encontra em equilíbrio sobre o prato de uma balança, em repouso no laboratório, figura 1. Na figura 2 estão representadas as forças que atuam sobre o corpo, vetor peso e vetor normal, bem como a força exercida pelo corpo sobre o prato, vetor força. There's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling. Então, vamos começar a resolver a questão analisando as forças que estão agindo sobre o bloco, fazendo o diagrama de corpo livre. Então, aqui temos o bloco. A força normal fica em direção vertical, apontando para cima. A força peso
em direção vertical apontando para baixo e a força F também em direção vertical apontando para baixo, né? Em direção à Terra. O segundo passo é fazer a equação geral, que é força normal menos força F menos força peso igual a zero. Logo, a força normal é igual a força F mais força peso, porque a força normal é proporcional à força F, pois são um par ação e reação. Então, quanto mais a força F aumentar, maior será a reação da força normal. E com a força peso produzindo uma certa deformação do sistema, ela também é considerada, resultando em força normal igual a força F mais força peso. Agora, relacionando a equação com as possíveis respostas, a alternativa correta é B, com força peso igual a força normal como condição de equilíbrio e força normal igual a força F como par ação e reação. Questão 62, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010. Um jovem, utilizando peças de um brinquedo de montar, constrói uma estrutura na qual consegue equilibrar dois corpos, ligados por um fio ideal que passa por uma roldana. Observe o esquema. Admite as seguintes informações. Os corpos 1 e 2 têm massas, respectivamente, iguais a 0,4 e 0,6 kg. A massa do fio e os atritos entre os corpos e as superfícies e entre o fio e a roldana são desprezíveis. Nessa situação, determine o valor do ângulo beta. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. O exercício nos pede para determinar o valor do ângulo beta. De acordo com o diagrama de corpo livre, devemos marcar as forças do bloco 1, onde temos P1, que é o peso, Px e Py, que é a derivada do vetor da força, peso, e os ângulos alfas. Já no bloco 2, tem-se por semelhança de triângulos e tem as mesmas forças e peso, mas o ângulo muda para beta. Agora vamos montar as equações, fazendo a relação do seguinte modo. P1x igual a seno de alfa vezes P1 e P2x igual a seno de beta vezes P2. Igualando essas duas fórmulas, ficamos com P1x igual a P2x. Resolvendo a equação, fica seno de alfa vezes P1 igual a seno de beta vezes P2. Seno de alfa vezes a massa do bloco 1 vezes a gravidade igual a seno de beta vezes a massa do bloco 2 vezes a gravidade. Agora é só substituir pelos dados do exercício e resolver matematicamente, chegando ao valor de beta igual a 19,5 graus. Como o jovem consegue equilibrar ambos os corpos, compreende-se então que estão em equilíbrio estático.